Agora, no noticiário internacional, a comitiva do presidente de direita do Equador, Daniel Noboa, foi atacada nesta terça-feira. A ministra da Energia classificou o episódio como uma tentativa de assassinato. Um grupo de 500 pessoas cercou os veículos e atirou pedras, além de terem sido encontradas marcas de tiro. Noboa não se feriu e 5 suspeitos foram presos. Eles vão responder por terrorismo e tentativa de homicídio. A presidência informou que os agressores seguiram ordens de radicalização e atacaram uma comitiva que transportava civis. O objetivo seria impedir a execução de um projeto local. O episódio aumenta a tensão interna no país em meio à postura rigorosa do governo contra facções criminosas e atos de violência política. No momento do ataque, Noboa se dirigia a um evento na província de Cañar para anunciar a construção de uma estação de tratamento. Agora são 7h11, também no exterior, nos Estados Unidos, o presidente norte-americano Donald Trump determinou o fim das negociações diplomáticas com a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. A decisão abre caminho para uma possível escalada militar para combater o narcotráfico. O ditador venezuelano disse que o país se prepara para declarar estado de emergência caso os Estados Unidos realizem um ataque militar. Na última sexta-feira, as Forças Armadas americanas atacaram um barco em águas internacionais próximas à Venezuela, eliminando 4 homens envolvidos com o tráfico. Quero ouvir você sobre esse episódio, Ana Paula Henkel. Daniel, nada mais do que promessas de campanha sendo cumpridas. Saiu uma pesquisa hoje e a pergunta era deixa eu só ler aqui. Se você acha que Donald Trump está cumprindo as promessas de campanha e mostrando o que ele foi na campanha, ou se não, se ele está colocando outras pautas para a nação americana. E 58% responderam sim. Donald Trump está cumprindo tudo o que ele disse na campanha. Muita transparência. E um dos pontos chaves das promessas de campanha foi exatamente a guerra contra o narcotráfico, seja na fronteira com o México, principalmente a China enviando fentanil através da fronteira do México, na fronteira do Canadá também, com Nicolás Maduro. A recompensa pela captura de Nicolás Maduro agora é de $50 milhões, porque aqui ele é considerado como o chefe de um narco-estado, de um narcotráfico, que ele é leniente com todo esse caminho do narcotráfico no mundo, começando pela Venezuela, e ele simplesmente está seguindo o que ele sempre disse que ia fazer. Há um barulho aqui na internet americana, e eu vi também em alguns canais no Brasil, sobre aquelas explosões que o departamento, que a Casa Branca está autorizando para aquelas explosões naqueles barcos, com traficantes, com droga, tentando chegar a alguns lugares perto dos Estados Unidos para que essa droga seja colocada de uma maneira mais fácil aqui dentro, e esses barcos estão sendo simplesmente explodidos, né? Eles estão sendo com uma mira, e aí você vê que, acredite se quiser, Daniel, a turma dos direitos humanos apareceu, dizendo que até narcotraficantes ali no barco, um barco cheio de drogas, que eles também precisam ser poupados, as vidas precisam ser poupadas e que eles precisam, coitados, seguir todo o processo nos Estados Unidos. Enfim, mas Donald Trump, Daniel, nesse ponto ele é um homem de palavra em relação às promessas de campanha, e essa guerra contra o narcotráfico não vai parar tão cedo. É por isso que eu acho que toda a animação ontem que a esquerda teve em relação ao telefonema de Lula para Trump, ou de Trump para Lula, ninguém sabe, o telefonema entre os dois, e depois Marco Rubio ser designado para continuar as negociações, esse assunto também provavelmente vai entrar na pauta, porque Marco Rubio sabe que o Brasil, que o PCC, que o Hamas, todos eles estão de alguma forma na seara do Lula.
Diga, Piotr. Só vou complementar o que a Ana, na verdade, trazer só um outro ponto de vista. Quando os americanos fizeram aquela operação antidrogas na Colômbia, houve críticas semelhantes também, dizendo que os americanos estão invadindo a soberania de um país. Não era nenhuma invasão à soberania. Vamos retomar os fatos. Era uma luta contra as drogas e, naquele momento, era uma união com o governo colombiano devido aos cartéis que atuavam lá. Neste momento, entendeu-se que tem um problema justamente por transporte de drogas pelo mar. E ali é uma declaração de guerra contra quem, obviamente, está matando americanos. E isso foi citado pelo presidente Donald Trump no discurso dele nas Nações Unidas. Ele faz uma conta lá, inclusive. Cada barco daquele representa salvar a vida de 30 e poucos mil americanos. Ou seja, tem uma explicação muito clara. Ele diz aí, a gente tem que olhar para aquele discurso do Donald Trump na ONU, em que boa parte da esquerda, enfim, essa oposição que não pensa, não, citou várias vezes, usou o pronome pessoal, eu, várias vezes, mas espera um pouquinho, e vamos pegar as outras coisas também, esse é um ponto. Sobre o que a Ana mencionou também, eu tenho ouvido com uma frequência grande, até porque há uma propaganda gigantesca da mídia do consórcio, que estava carente de alguma notícia que pudesse ser positiva para ela, porque não dá para defender o governo Lula na questão fiscal. É rombo atrás de rombo. Não dá para defender o Lula em combate à corrupção. Nós estamos vendo agora como está andando a CPMI, por exemplo, do INSS. Não dá para defender o Lula em qualquer decisão de gestão. O Brasil está solto, não tem fiscalização embebida, só para citar o caso mais recente. Quando apareceu a tal conversa com Donald Trump, e aí o Donald Trump ficou o cara legal e tudo mais, o que é a hipocrisia dessa gente, porque até outro dia eles chamavam de fascista e nazista, e sei lá o que mais, qualquer ista, porque eles também não devem conhecer nem um pouco a história e a dor do que foi exatamente o nazismo e o fascismo. Deviam ler um pouco mais livros sobre a Segunda Guerra Mundial, mas tudo bem. Não dá para convencer as pessoas a querer ficar melhores. Agora, o que nós estamos falando aqui é que houve uma propaganda gigantesca, uma propaganda mesmo, peça de propaganda de que agora está tudo certo com o Brasil. Acho que a Ana, ontem, na verdade, deixou esse ponto muito claro. É Marco Rubio quem está à frente. E afronta hoje a América Latina, não é aquele discurso dos anos 60, dos populistas, não. Hoje é uma ameaça chinesa à América Latina, ao Brasil especificamente. E quando você fala China para o Donald Trump, a reação é bem forte.